19 horas. Não sei se vocês estão me vendo bem. Dia 26. Hoje nós teremos um bate-papo muito interessante com a professora Sônia Almeida. Seja bem-vindo, Carlos. Tá bom em foco, sejam bem-vindos. Efraim, nós precisamos fazer nossa prova, hein, Efraim? Bia Couto, a única. Sejam bem-vindos. Alô, Carlos, muito bem. Então, gente, hoje nós teremos um grande bate-papo com a querida Sônia Almeida, uma amiga de décadas, onde nós tivemos a oportunidade de trabalharmos de sala a sala, vizinhos, encostados, e tivemos aí uma grande experiência em viver no mesmo espaço, onde nós conhecemos no município de Taboão da Serra como CEPIM, até que se prove ao contrário. Muito bem, Bia. Paulo, Rogério, Paulão querido, seja bem-vindo. Alguns que têm um codinome, olá Luluzinha, Rosângela Coelho, oi Rô, todos, Nick. Aqueles que têm o codinome, me perdoem, muitas vezes eu não sei quem é. Aqueles que, na verdade, tá com o nome, fica mais fácil. Jorge Pereira, oi Jorjão, Marina, Nina, muito bem. Viva o CEPIM, né, Lu? Viva o CEPIM, grandes histórias no CEPIM. Oi, Rose, você não esteve comigo na última live. Sejam todos bem-vindos. Jaísa, muito bem. Zilda, querida. Christian, Daniel Pazini, o nosso cantor. Muito bem, sucesso para a tua carreira, Dani. Muito bem, muito legal. Então, e voltando ao assunto, Cremilda, seja bem-vinda, querida. Como eu estava falando, essa experiência que nós tivemos no CEPIM, que a Lu acabou, o antigo CEPIM, que muitos conhecem em Taboão da Serra, nós tivemos um grande tempo ali, eu e Sônia, onde nós tínhamos ali porta a porta, trabalhando com a formação. Ela formando as bailarinas e os bailarinos, e eu formando os músicos nessa linda cidade de Taboão da Serra. E hoje um dia muito especial, viu, Sônia? A Sônia que já, com certeza, já está entrando. É uma data, dia 26 de junho, aonde a minha bebê está completando 10 anos. Ela fala, não sou mais bebê, sou a moça. Então, parabéns à minha menina Júlia, completa hoje seus 10 anos de vida. Que o nosso bom Deus dê a ela uma vida plena, cheia de conquistas e com muita saúde, que é o prioritário. Então hoje nós vamos falar com a nossa querida Sônia. Espero que vocês gostem desse grande bate-papo. Um tema muito pertinente, o balé, uma arte para todos. Olha que coisa bacana. E o balé é uma arte para todos, com uma arte para todos. Então vamos ver se a Sônia já está conosco. A Sônia, oi Sônia, seja bem-vinda, nossa convidada. Será um prazer bater um grande papo com você, porque você sabe que eu a respeito demais. A Sônia tem muitas qualidades, aguerrida. Eu acho que eu me identifico muito com a Sônia em função dessa determinação. É uma leoa, pequenina, e eu também não sou tão grande assim, mas são leões e leoas. E a Sônia é uma leoa. Ela marcou história na cidade de Taboão da Serra, fez o seu nome e formou grandes bailarinos e grandes bailarinas. Então eu tenho um orgulho de estar conversando com essa grande amiga, Sônia Almeida. Vamos chamá-la, vamos ver se ela vai nos atender. Vamos lá, Sônia. Muito bem, Sônia. Aqui está. Vamos convidá-la. Sônia. Vamos ver, apareceu aqui, mas não entrou. Vamos ver. Chegou. Oi, Érica, Ney, meu querido grande ator, poeta, diretor. Vamos ver, Sônia, apareça. Oi, Rose. Olá, Oi, Sônia, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, vamos acertar aqui o meu espaço aqui, não sei se eu estou muito... tudo bem, querida? bem, me vê Tudo bem com bem? você? Tudo bem, eu te vejo bem e lhe ouço bem. Você me ouve bem? Me ouve bem? Eu ouço muito bem. Ok, Sônia. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Maria, seja bem-vinda. Olha lá, Joselito, seja bem-vindo, Joselito, querido ator, competentíssimo.
Olha tanto a galera, Nilson Albuquerque, seja bem-vindo, a Rose Quintas aí, olha, as meninas. A Rose tinha as meninas com você, né, Sônia? Não sei se Elas a. fazem aula comigo, as gêmeas. As gêmeas fazem Ah, aula comigo. é a Tica e a São minhas Teca. filhas. Eu chamo de É Tica e a a Teca. Gabriela e Sônia, Isabela. Eu nunca sei quem é quem. então, eu tenho aqui também a Bia que está nos assistindo e está nos ouvindo. A Bia também tem um par de vaso, né? É o Gustavo e o Tem. Vinícius. Menina, eu não sei qual é dos dois. Eles estão aqui comigo já há um tempo. Eu não consigo, tem que fazer uma marca, né? Sônia, obrigado pelo carinho de você ter aceito essa live. Eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. O tema é bem pertinente, né? O balé é uma arte para todos. Eu acho que a arte, né? A arte é para todos. E é muito interessante porque eu falava agora há pouco dessa identificação que eu tenho com você, de ver em você, na verdade, uma pessoa tão aguerrida quanto eu me vejo também, porque nós lutamos e muito para que a gente buscasse o nosso espaço dentro dessa nossa cidade amada e nós formamos, eu sei disso, o quanto de gente boa que você teve em tuas mãos e você fez de grandes bailarinos e grandes bailarinas. E eu queria, na verdade, antes de começar, eu tenho uma identificação muito grande, porque o nosso projeto de vida, eu acho que ele tem o mesmo desenho, porque falar da música como formação e falar de balé como formação é tão importante para a gente, porque se as pessoas entenderem a importância da arte na vida das pessoas, elas vão compreender o que eu quero dizer. Porque nós pegamos os meninos e as meninas de todos os lugares de nossa cidade e demos um caminho muito importante para eles. E o quanto eu sei também que você chegou a colocar bailarinos e bailarinas, dando possibilidade de galgar sua vida pelo exterior, aonde a gente bem sabe também que a maior potência do balé, que é o próprio Bolshoi, começa também dessa mesma maneira que nós começamos, dando oportunidade para meninos e meninas que naquela ocasião, por exemplo, o próprio balé Bolshoi, se eu não estou enganado, pela história pouco que eu conheço, também eram meninos e meninas que viviam de uma forma simples, né, que se tornaram bailarinos e fizeram ali dentro daquele orfanato deles lá e se tornou a potência mundial, o balé Bolshoi e a ópera Bolshoi, né? Então, por favor, a palavra é tua, por que você escolheu esse tema tão bacana? E mais uma vez, querida Sônia, eu sou muito grato por ter aceito e eu admiro demais o teu trabalho e essa pessoa aguerrida que é você e essa competência que você tem de ter formado pessoas de alto gabarito, saindo para esse Brasil afora e indo aí para outros países. Minha querida Sônia, a palavra é tua. Então, maestro Edson, nessa noite gloriosa, onde nós temos o privilégio de falar sobre arte, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e por que que eu escolhi esse tema, balé, uma arte para todos? Eu começo de mim, né? Eu comecei a fazer balé com 20 anos, então era para mim também. Os meus pais eram lavradores, não tinham nenhum tipo de contato com arte, cultura, com a arte, com a alta cultura, que é o balé clássico, né, que é a música, e de repente eu me vi gostando de balé, amando a dança clássica, e comecei muito tardiamente a fazer. Então, quando eu falo, estou falando da minha Temos um experiência pouco, de vida. Eu tô... estamos aí, logo, Sim? mas espero que a gente volte. Sônia, oiê, voltamos. Fala, estou te ouvindo. Então, tá. Então, quando eu falo do balé, que é uma arte para todos, eu estou falando da minha experiência de vida. Eu estou falando exatamente de mim. E de como eu multipliquei isso para outras pessoas e outros saberes e outros alunos, né? Naquele tempo, nós somos precursores da dança e da música, né? Dentro de uma formação, dentro da escola municipal, que virou Sônia Argemiro, olá. Sônia, é normal, a gente
Eu sempre falo em Isso. todas as lives que a gente começa assim. É como se fosse aquela televisão de tubo, que ela vai esquentando a nossa internet, porque nesse exato momento o país está todo mundo usando, né? Mas enfim, vamos lá, a gente vai se aprimorando. Então, dizendo que você, então, na verdade, viveu isso de uma dificuldade que você tinha em função do contato, enfim, né? E aí Era difícil você para parou mim. ali no CEPIM, né? Muito bem. Sim. Então, aí nós começamos no CEPIM, né? Eu estava morando em Taboão da Serra, busquei na cidade o lugar onde eu pudesse fazer aulas, continuar fazendo aulas de balé. Não encontrei, fiquei muito decepcionada de saber que na cidade, com todos os moradores e tudo mais, não tinha uma boa escola de dança. E na ocasião, eu acabei vindo para o CEPIM como voluntária, né? O professor Fenólio me chamou para dar aulas. E eu vim como voluntária na mesma época, talvez um pouco antes você já estava lá. E aí começou essa história, em 1998, né, em agosto de 98, eu comecei com 2 alunos aos sábados. No outro sábado, mais 7, mais 15, de repente nós tínhamos lá 300 alunos. E você se lembra bem deles, né? E a gente compartilhava um espaço de 2 salas, muito próximas uma da outra, onde seus alunos, todos meninos, e as minhas alunas todas pequenas também, eles cresceram juntos. Nós brigamos muito porque os seus alunos iam na porta do Fizeram balé grandes tocar amigos, viu, trompa. Sônia? É. Ô, Seus, Sônia, seus alunos iam tocar trompa na porta do balé, então eu falei, nossa, dava aquela confusão, mas era muito interessante. Ô, Sônia, você sabe que existe laços de amizades até hoje dos meninos músicos com as meninas do bailado? E Foi feito casamento. casamento, houve casamentos, e hoje existe histórias lindas, né? Que foi ali daquele Sim, espaço aonde nós temos os amigos aí, a Bia Couto, nós temos aí o Ney, o Joselito, que também viveram conosco naquele espaço, naquele tempo maravilhoso da UTT, a União Teatral de Taboão da Serra, onde também e tinha grandes atores. agregava também o teatro. Tinha o pessoal do Amaury Alvarez, que trazia os meninos, e a gente acabava dando aula para eles também, você de música e eu de balé. Então, realmente, era uma vivência cultural muito intensa. E eu acho que marcou muito. E Marcou. eu sempre falo, Sônia, que por mais que, por exemplo, o poder público, eu não gosto muito o termo poder, né, mas a autoridade pública, as pessoas que dão espaço, que eu sempre falo que poder quem tem é Deus, né? Nós temos autoridade até o momento que ele nos recolher, né? Porque aí acabou a autoridade também. Mas essa questão da ideia de se criar, por exemplo, um novo equipamento, sempre existe alguém com a cabeça que está projetando aquele ideal. Então, a escola de bailado que futuramente se tornou o que é a escola hoje, estava ali na oportunidade, mas também na garra, na determinação de Sônia Almeida. Então, Era hoje... embrionário, né? A oficina de dança era embrionária, depois se tornou a escola municipal. Então, eu já realmente eu já projetava uma grande escola na ocasião. Em 98, eu já pensava para frente em formar bailarinos, eu em também. fazer com que esses alunos fossem reconhecidos. E você também tinha aquela gana, aquela vontade, né, de colocar os meninos para tocar na banda marcial. Eu ensaiava suas balizas, minhas bailarinas foram suas balistas. Nós Foi. viajamos juntos, né? Sim, 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 sim. Foi momentos muito importantes. Sônia, mas me diz uma coisa. Nessa nossa história, que é muito importante para todos que estão aí, talvez não conheçam a nossa história, voltando lá atrás, da própria história do grande grupo, que talvez seja uma referência no planeta, você me corrija aqui, é o Balé Bolshoi, ele tem esse laço, que é o laço de trabalhar com pessoas, seja qual for da idade, ou principalmente das pessoas que não têm capacidade ou não têm poder aquisitivo. E nós demos muita oportunidade nesse sentido, abrindo espaço para que essas pessoas tivessem a oportunidade de ter o contato com o balé, de ter o contato com a música,
de ter o contato com o teatro, com o pessoal da UTT. Então, nós temos essa identidade. Você acha que os grandes bailarinos que você formou, como as grandes bailarinas, como no meu caso os músicos, eu pergunto para você, você acha que esses meninos e essas meninas que vivem na nossa cidade são meninos que, por terem uma classe média, eu diria classe média baixa, por eles terem a oportunidade, eles abraçaram com todo amor e todo afinco essa oportunidade? Você vê dessa forma, não? Sim, eu vejo que eles fizeram daí as suas vidas, né? Por exemplo, o Johnny Almeida, que hoje está numa companhia internacional de Miami, a Cíntia, que está em Las Vegas, que você a conhece, a Vitória, que está no Balé Bolshoi, e outras alunas minhas que estão no Balé Bolshoi. Inclusive, o Festival de Dança de Joinville, que aconteceu o ano passado, a melhor bailarina era uma aluna minha, oriunda das oficinas, que foi para a escola de bailado, e depois entrou no Raça. A Natália Antunes é a melhor bailarina do Brasil, de acordo com o Festival de Dança de Joinville, que é o maior do mundo. Agora, sobre o Bolshoi é uma escola de formação e tem uma sucursal aqui no Brasil, a única, aqui no Brasil, em Santa Catarina. E são crianças carentes, sim, mas eles passam lá não por aptidão, vamos dizer, aptidão financeira, não. É artísticas e físicas. Existe um teste que eles são testados para ver se eles têm, que nós somos de Andeor, se tem uma boa musicalidade, se tem que ter um físico específico para o balé. E os nossos alunos competem de igual importância, no mesmo patamar que eles também, quando vão passar. Por exemplo, houve uma avaliação de 300 alunos, só um menino passou, foi o Johnny Almeida, no Balé Bolshoi. Isso foi em 2007. Depois, teve mais uma audição de quase 300 alunos novamente, só a Vitória Ramos passou, né? Então, eles fazem continuamente algumas audições, e nessas audições, os nossos alunos de Taboão da Serra, através dos nossos esforços, do nosso trabalho, da nossa projeção para eles, eles acabam competindo de igual para igual e se sobressaindo, e passando e fazendo as suas histórias. Que lindo, Sônia. E você vê a importância disso, né? Da gente dar oportunidade para as pessoas. Hoje eu falo que, aqui pelo Músicos do Futuro, eu sempre digo que eu não estou mais à frente, né? Eu estou atrás de um grande grupo, que é de uma equipe de professores, de pessoas que também compraram a ideia, e hoje a gente projeta isso, não só mais as minhas mãos como uma pá, mas hoje eu tenho um grande exército que empurra como se fosse uma patrol mesmo, sabe? Empurrando as pessoas para frente. Eles são multiplicadores dos nossos sonhos, né? Eles são multiplicadores dos nossos sonhos. Sim, sim. E isso é o que marca, porque a gente pega toda a história, por exemplo, o próprio balé, a gente fala em ballet français, né? Francês. Mas a história do balé começa na Itália com a força da música e os grandes compositores italianos, as óperas. Começa na Renascença, né? E eu sempre falo para os alunos, né? Eu sempre falo dos alunos, principalmente na apreciação musical, que é uma disciplina que eu gosto de dar, em relação a esses gêneros. Porque as pessoas acham, Sônia, eu quero que você até toque nesse assunto, que, por exemplo, o balé, a música, nós somos da elite, né? Somos elitistas, né? E não é. Por isso que você coloca um termo que o balé é uma arte para todos. A música é uma arte para todos. Porque, na verdade, o que vem ser o termo lá italiano em balletto, né? De dança, né? De bailados. E, então, tanto é que você usou um termo uma época que era escola de bailados, né? Uhum. É você que usava escola de bailado? De bailado. Então, justamente pelo termo balletto, né? De dois L's, dois T's, né? Balletto. Então. O balletto é oriundo do italiano, né? Balletto, pequeno baile. Depois foi afrancesado e ficou, durante a Renascença, Catarina de Médici se tornou a primeira
rainha da França, né, uma Sim. florentina, e ela migrou para a corte da França, e chegando lá, ela introduziu o balé clássico Foi aí que na, começou a na história do corte balé? francesa. Aí, só para as pessoas que estão nos ouvindo, acho que caiu ali um pouquinho a transmissão. Uhum. Foi por Me ali, ouve? Sônia, que Uhum. começou? Foi por Tá. ali. Foi através desse casamento, né? É. Que ela E se você casou. vê, você vê que legal, Sônia, que a nossa arte, de uma forma, o teatro, a música, né, o balé, toda essa nossa arte, ela caminha dentro dos períodos quase paralelamente, né, porque você vê que a liberdade de expressão que o músico tem está no período romântico. E Sim, pouco que eu sei a respeito dos grandes balés feitos por Tchaikovsky, os grandes compositores, quando a gente pega, também pega romantismo. no período romântico. O apogeu do balé clássico surgiu no romantismo, no período Então, romântico. e a força, né, Sônia? Porque é um Sim. momento que a bailarina, ela praticamente vive carreira solo na ponta dos pés, mostrando aquele sacrifício. E você que está nos ouvindo Tinha, aí, tinha aquela, olha, tinha aquela a, a bailarina, nesse período romântico, considerava a mulher como etérea. E nesse período foi criada a sapatilha de ponta, para que ela deslizasse, né? lindo, 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 Interessante. lindo. Lindo. Olha, por que eu coloco isso, Sônia? Porque esse dia de hoje, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, eles precisam entender que o que muitas vezes se faz ou se fez lá atrás não é simplesmente uma oficina. Não, você tem uma profundidade de conhecimento, de entrega, de estudos. Só para vocês entenderem, gente, que vocês que estão nos assistindo, às vezes, um artista, e no caso especificamente o bailarino, a bailarina, com aquele sorriso estampado no rosto, aquela elegância, aquela postura, né? Que é algo que nos toca. Lá na coxia, está chorando de dor nas pontas dos pés. É isso, Sônia? É verdade. Com cãibras, acaba de dançar com aquele sorriso maravilhoso e entra para a coxia chorando, né, de dor. Às vezes não tem mais fôlego e vai buscar lá dentro, né, aquela paixão, volta para o palco e é a arte, né, a arte maravilhosa que se esconde Eu até me, nos arre- seus sonhos. eu me arrepio, Sônia, eu me arrepio de ouvir isso, da importância do artista. Eu falo em todas as lives. Nós, artistas, alimentamos o ócio, trazemos qualidade de vida para as pessoas por meio da arte. Então, você vê que um bailarino, ele está ali no sofrimento, às vezes sentindo dores, mas quando ele entra na coxia, né, ele vai chorar lá, mas enfim, no palco ele está sorrindo. Sônia, nós sempre deixamos metade da nossa live para as pessoas fazerem perguntas, viu? Então, vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, façam pergunta para a Sônia Almeida, porque ela tem muito para falar aí, por favor. E me diz uma Fiquem à coisa, vontade. Sônia, e me diz uma coisa, na música, nós temos depois, no desenvolvimento, né, que eu não gosto muito da palavra progresso, eu gosto no termo desenvolvimento, foi desenvolvendo, né, novas formas de se fazer o balé clássico, né, onde a gente passou a ter vários tipos de balé, né, inclusive o que você também, que é a sua praia, que é o jazz, né, que nós temos aí na música jazzista que tem o balé contemporâneo. Então, fale um pouquinho desses gêneros. Você hoje poderia dizer que essas danças, que lá atrás era chamado de danças, só para que as pessoas entendam, nós somos um ser que já vivemos dançando desde todos os tempos, né, Sônia? E vivemos Verdade. aí desde os nossos índios no momento religioso dançando, e as pessoas dançavam para a chuva, dançavam para as colheitas, dançavam, né? E me diz uma coisa, essa evolução, e essa evolução, Sônia, ela trouxe então quais gêneros do balé que foi ramificando depois do balé clássico? Então, assim como a pintura, a música, nós tivemos as suas facetas também, né? Mais tarde, o balé clássico é sempre balé clássico, né? Ele existe como forma de arte desde o século XVI, então não mudou muita coisa, mudou um pouco a estética da bailarina.
e também antigamente, lá pelo século XVII, só os homens dançavam balé. Depois usavam máscaras, figurinos femininos, mais tarde introduziu-se a bailarina. Aí ela se tornou uma figura muitíssimo importante, principalmente no período romântico, como eu te disse. E depois o homem ficou mais ou menos assim, meio de lado. E depois também, mais uns 100 anos para frente também, se descobriu a figura masculina no balé, que é tão importante quanto a figura feminina no balé. E o balé foi evoluindo. O balé tem 500 anos, mais de 500 anos. Então, como toda arte, ela tem a sua evolução. Mais para frente, lá no século XX, começaram a ter as divisões do balé clássico. As pessoas queriam sair daquela comodidade, aquele rigor do balé clássico. Aí Isadora Duncan se libertou das sapatilhas de ponta e criou o balé contemporâneo. Na sua onda vieram outros bailarinos que também, Mersicani, Pina Bausch e muitos outros vieram também, criaram a dança contemporânea, uma dança mais reflexiva. Depois veio o jazz, né? A música jazz, que era muito americana, e começou a se dançar uma dança mais sincopada, que era o jazz, né? E depois o balé clássico surgiu de muitas fusões de muitas danças, danças rituais, danças camponesas, danças de corte, a pavana, a mazurca, e foram juntando. Hoje nós temos o balé clássico assim, uma composição de todas as danças, que depois elas foram refinadas para a corte, porque o balé nasceu na elite, como aquilo que você me perguntou. E depois ele foi generosamente sendo dado a todos, né? E todo mundo teve acesso ao balé clássico. Como hoje, começou nas periferias do Rio de Janeiro, começou na favela da Rocinha, os projetos de arte e educação, os projetos sociais que começaram a trazer o balé clássico. Então, a periferia também descobriu o balé clássico. E o balé clássico continua evoluindo, continua evoluindo. Sônia, eu tenho aqui uma pergunta da Elaine Saldanha. Tem idade certa para iniciar as aulas de balé? Olha, eu considero que o ideal é a criança começar entre 7 e 8 anos. Antes disso, existe o baby class, onde a criança vai ter uma introdução de musicalidade, de coordenação motora, é um trabalho mais lúdico, não deixa de ser importante. Então, para uma formação para bailarinos acadêmicos que queiram participar, ser um bailarino clássico, profissional, se profissionalizar, é uma idade ideal entre 7 e 8 anos, mas existem algumas considerações a serem feitas. Isso foi considerado em países onde era muito frio, né? Nós temos um país, por exemplo, aqui tropical. Então, e nós temos uma musicalidade muito grande. Eu já vi aqui no Brasil pessoas começar com 18 anos e se tornar grandes bailarinos. Existem vários casos assim. Mas o balé não é só para profissão artística. O balé também, você pode ser um espectador melhor, você pode ser um professor de dança, um cenógrafo, um figurinista. Então, o balé tem várias vertentes, não é só ir lá no palco e dançar. Tem muito mais coisas. Eu, por exemplo, sou entusiasta do balé da terceira idade. Eu tive um grupo de alunos de 70, 80 anos que começaram o balé clássico. Então, eu acho que não tem esse rigor tanto de quando que você começa, mas com que prazer e com que afinco você começa a querer amar a dança clássica a ponto de se dedicar a ela. Eu acredito que assim como a música. Sim, e assim como as outras artes. A música também tem esse mesmo perfil, né? A gente, nem sempre, as pessoas que começam a estudar música, isso é um problema que a sociedade acaba entendendo, que quem vai estudar música é para ser músico, quem vai estudar balé vai ser bailarino ou bailarina. E, na verdade, não, né? É uma forma de manifestação, não é isso? A gente se manifesta por meio da dança, não é? Eu acho que... Você pode ter uma degustação dessas artes. Você pode fazer um pouco de dança, você pode fazer um pouco de música,
Você pode fazer teatro e pegar um pouco de cada. Se você se dedicar excessivamente, exclusivamente, com muito afinco, você vai conseguir ser um profissional de excelência dessas áreas. Pode ser como professor, como bailarino. Então, depende o tanto que você quer se doar, o tempo que você quer estudar e o tanto que você pode amar uma arte a ponto de você se profissionalizar nela. Eu tenho É aqui uma muito... outra pergunta. Esse camarada aqui, Sônia, eu acho que ele deu muito trabalho lá na sua porta, que ele começou comigo com seus 8 anos de idade. Hoje é um profissional, Rafael Dias, trompetista Nossa, profissional. já brinquei muito com ele. Eu acho que ele te incomodou demais, viu, na porta ali. Bom, qual foi a sua maior dificuldade Olha, esses cabelos brancos que eu já atingi, é culpa sua. É minha. Vamos lá. Qual foi a sua maior dificuldade em formar alunos? E como você enxerga a cultura de modo geral no país? Olha que pergunta, hein? Vou repetir, ó. Qual foi a sua maior dificuldade em formar alunos e como você enxerga a cultura de uma forma geral no nosso país? Bravo, Rafa! Eu acho que essa é pertinente, né? Porque a maior dificuldade de se formar um bailarino é as pessoas não considerarem que isso é uma profissão. E é uma linda profissão, né? Vou começar aqui mesmo. A minha mãe falava para mim, você vai fazer balé e você vai trabalhar do quê? Né? Enfim, começa em casa. A pessoa fala, não considera que você é um profissional da dança. É como se você estivesse se divertindo. Então, essa falta de seriedade, que também a gente pode considerar como uma falta de cultura, das pessoas entenderem que isso também é uma linda profissão, uma profissão até bem remunerada, é que impede. As mães começavam a colocar os filhos no balé e falava para mim assim, eu não vou deixar a menina fazer o balé, porque o balé não dá futuro. Quantas vezes eu não ouvi isso? Aí eu falava para as mães, poxa, mas viver também não dá futuro, nós vamos todos morrer, né? Então, por favor, então vamos viver do que aquilo que nos fazem bem, né? Não vamos trabalhar no escritório e ficar entediado e ouvindo uma música ao longe, falando, nossa, eu podia estar tocando essa música, ou podia estar dançando essa música, entendeu? Então, sermos mais verdadeiros, ter mais verdade nisso aí. Então, o maior entrave que eu tive na formação de bailarinos foi exatamente a falta de incentivo, infelizmente, da família. Porque eles tinham tanto amor no coração, mas quando chegava em casa, mostrava os passos, não havia interesse. Ou então havia um desestímulo dos pais. Né? O Johnny mesmo, por exemplo, o pai dele entrou lá na sala para tirar ele da sala, na época, porque eu não acreditava. Depois de muita conversa, a gente acabou conseguindo convencer ele, entendeu? E outros pais também, que são muitos e muitos exemplos. Então, Nossa, uma pergunta questiona a outra, porque há de se pensar em cultura para as pessoas desde a idade escolar, para que as pessoas entendam, vejam os músicos, a supremacia alemã na música, quem foram os grandes músicos, as orquestras, a ópera, o balé, que está tudo envolvido mais ou menos no meio período, né? No mesmo período. Então, eu acho que realmente precisa se... Agora, na pandemia, vocês sabem, não fossem nós, os artistas, os músicos, nossa, as danças, vocês iam morrer de tédio. Iam fazer o quê? É isso mesmo. Eu tenho falado sempre isso, Sônia. Nós perdemos aí o sinal, vamos ver se voltamos. Eu tenho falado sempre isso. Voltamos. Então, e você tem toda a razão. Ô, Sônia, e na verdade, eu acho assim, nós artistas pagamos um preço muito caro ainda por nós sermos um país muito jovem e que ainda nós vivemos uma grande turbulência de vários caminhos, uma questão social, nossa grande desigualdade que existe no nosso povo, que sofre tanto, com uma questão educacional que por ela ser falida, ela fez com que cada dia mais levássemos o nosso povo a uma situação de tão desigualdade assim. E por isso e por outras coisas, a gente percebe que até mesmo aqueles que estão à frente de escolas, de cargos políticos,
que deveriam ter a sensibilidade para ver a importância que é a educação na vida das pessoas, a educação no balé, a educação na música, a educação esportiva, a educação, educação, educação. E essas pessoas são desprovidas de capacidade, que você, eu e tantos outros desses meninos que estão aí, nossos amigos queridos, que fizeram espetáculos maravilhosos, carregando o cenário nas costas. Sim. Né? Então, a pergunta do Rafa é isso, né? Como que você enxerga, então? Então, né? Eu me lembro muito bem, Sônia, que o teatro precisava de uma sala para colocar todo o material deles, e eu tinha uma salinha no meio. Entre a tua sala, a minha sala, tinha uma salinha no meio. Que eu falei, não, coloque aqui. E eu me aperto por lá. Porque era uma questão de co-irmandade. Falei, coloca as coisas aqui do teatro. E colocaram, fizeram prateleiras. Então, há um sofrimento muito grande para nós artistas para poder fazer aquilo que é fundamental para a vida das pessoas, que é a arte. A gente, né? pela porta dos fundos, né? A arte entra sempre pela porta dos fundos, né? Se infiltra, né? É como uma planta no deserto, ela vai brotando apesar das intempéries, né? Não é fácil, não. Eu lembro que nós brigávamos por cultura, isso era lindo. E eu sempre falo para as pessoas, o seguinte, me desculpe, elas falam assim, mas maestro, você acha que essas pessoas que muitas vezes assumem determinados cargos, eles não estão fazendo isso por maldade? Eu sempre digo o seguinte, eles estão fazendo isso por incompetência, porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Porque se soubessem o que estão fazendo, eles estariam de outra forma. Muito bem, a Júlia Lima, ela diz, deve ser incrível tocar um espetáculo de balé. Deve ser incrível, né? Então, ela como instrumentista aqui, a Júlia é flautista. Então, ela coloca, deve ser incrível fazer um balé, né? Júlia, para nós músicos, e é maravilhoso para a Sônia, para ela coreografar, para ela poder preparar como diretora, é fantástico. Repita, se você puder colocar para a Júlia, a sensação de você levantar os espetáculos. É enriquecedor você montar um espetáculo tendo a música ao vivo, porque você se sente encorajado, e eu já assisti vários balés assim, no Municipal do Rio de Janeiro, quando o fosso se abria e começava a tocar a orquestra, anunciando, por exemplo, o balé Copélia, que é a obra maravilhosa do Léo Delibes, era de chorar. É impressionante essa fusão dessas artes, né? Porque o balé é a música, é a arquitetura e forma de dança, que são os corpos dos bailarinos, então você vê a arte no seu maior esplendor, né? Junto com a música, os figurinos, a cenografia, é Lindo. uma alta cultura, é lindo de ver. Sônia, tá chovendo aqui de perguntas aqui, eu abaixo a cabeça aqui para poder, os papeizinhos. Nandices, eu acho que é isso, né? Qual foi a sua maior dificuldade ao iniciar o balé com 20 anos? Me desculpe se eu fiz a pronúncia do teu nome errado. Então, qual foi a sua maior dificuldade ao iniciar o balé com seus 20 anos? Bom, primeiro a vergonha, né? Porque na minha sala só tinha criançada aí de 10 anos. Eu tive que primeiro me superar, né? Para entrar numa sala que só tinha meninada de 10, 12 anos, olhou assim, eu tinha 20 anos, já me chamavam de tia, né? Então eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu com 20 anos, né? Eu falei, tia, faz ali na barra. Então aquela vergonha, aquela coisa muito para dentro, assim. Nossa, foi muito difícil, né? Superar, mas eu me superei, fui fazendo as aulas, porque eu entendi que tinha sido tarde demais para eu entrar para ser uma bailarina clássica, assim, e viajar, só que isso eu fui realizando nos meus alunos, porque a partir do momento que eu percebi que, devido eu trabalhava, estudava e fazia balé, eu não teria tempo para ser uma bailarina, assim, porque eu não teria tempo nem dinheiro para me aplicar, porque nessa época não existiam escolas públicas de balé, a não ser o Municipal de São Paulo, e era muito difícil entrar lá, dadas as minhas condições financeiras.
Eu falei, eu quero ser professora, eu quero ser professora. Então, eu me formei, me dediquei inteiramente para ser professora, porque eu falei, não, passou da minha hora aqui de ser bailarina, mas agora eu quero ser professora. Eu vou transformar esse sonho nas pessoas. Então, primeiro foi, eu nunca quis desistir, eu nunca desisti. Porque se eu tivesse desistido, eu não teria formado os mais de 300 alunos que eu já formei. E as histórias que eles têm para contar, elas não existiriam. Lindo. Então, primeiro, eu precisei ter muita força interior para superar os meus próprios preconceitos. Dependia tudo de mim, Edson, tudo de mim. E depende tudo de Ó, você que quer dançar. Sônia, eu sempre falo e vou repetir no começo da live. Eu tenho uma identificação muito grande, a sua história com a minha. Eu não cheguei a tocar em orquestra profissional. Também não. Por quê? Porque a nossa vida é como uma missão. Deus Sim, nos usa para isso, Sônia. Ele te usou para isso porque, na verdade, você foi construída para isso. Porque uma vez que se você tivesse lá atrás seguido uma carreira solo, seguido uma carreira como uma grande bailarina, ou eu como um trompetista que fui, nós não teríamos feito e deixado um legado tão grande que já está aí. Quem quiser apagar o nosso legado com uma borracha daquelas que vem de Itu, pode tentar. Vai rasgar a folha, mas não vai apagar. Não vai apagar. então, eu Então, acho que é lindo. Deus tinha para mim um propósito maior. Deus tinha para mim um propósito maior. Eu não era para ser bailarina. Exatamente. Não seria uma coisa direcionada para minha vida nem para minha carreira. Ela foi assim direcionada para outras pessoas. E eu entendi isso e aceitei. Em nenhum momento eu fiquei triste de não poder participar de uma grande companhia de dança e ser uma grande bailarina. Isso nunca me pesou. Mas quando eu comecei a dar aula, que eu vi o brilho nos olhos dos meus alunos, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu larguei Lindo, tudo, Edson. lindo. Eu larguei tudo. Você sabe, eu Eu comecei na sei, oficina como eu sei, voluntária. Eu não eu sei. ganhava nada para isso. Mas era aquilo que fazia os meus olhos brilharem. Ver os alunos assim, quando eu vi, eu falei, nossa, meu Deus, eu estou ensinando, né? É, Olha, ele está dançando, olha, ele está ganhando prêmio, meu Deus! Entendeu? Então lindo. Bom, eu me projetei. e são poucos prêmios que você tem. Eu acho que só na casa de 700, é isso? Ah, eu parei de contar com 760, eu já nem conto mais. Assim, desculpa a falta de modéstia. É porque quando eu levo os trabalhos para competir, a gente leva 10, 20 trabalhos. Graças a Deus, a gente ganha 20 prêmios em cada um, então vai Amém. juntando. Teve uma época que eu nem guardava mais troféu. Eu dava para os alunos. Falei, gente, esse é seu, porque eu não tinha onde guardar, né? Lindo. E Boa. tem troféus muito importantes. A gente ganhou prêmio na França, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na Itália, enfim, a gente tem uma história de muitos prêmios, né? Mas isso não é só importante. Importante são as É. histórias por trás desses prêmios, Sim, né? sim, é Que são lindo. muito. Sônia, você sabe que o Insta, o papo tá tão gostoso. Já nós temos 15 minutos finais, eu tenho um monte de pergunta ainda para você, porque o Insta ele vai lá e nos corta, né? A Elaine Nossa, Saldanha, verdade. ela lhe pergunta: ainda existe preconceito com relação à formação de meninos bailarinos? Olha, pergunta pertinente, viu? Porque, maestro, por que você nunca fez aula de balé comigo? Olha, na verdade eu fiquei surpreso. Ah, Peraí, não. Eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu é. já comecei teatro, fiz peças de teatro, estive sempre envolvido. E na verdade, nunca me passou na cabeça, mas quem sabe eu queria saber, inclusive, o nome dos pás, porque tem coisas fantásticas que eu queria saber. E vou lhe dizer uma coisa, eu fiquei surpreso com o que você falou hoje, em saber que, para mim, isso não era novidade na música, porque os homens, lá atrás, desde a Idade Média, a mulher não tinha oportunidade, né? Então, por isso Uhum. que, na verdade, você vê que começa os homens dançando, depois as mulheres entram em cena, né? E hoje há um preconceito em relação a isso, né? No século XVII, na época do rei Luís XIV, o rei Sol, que inclusive tem esse nome porque ele dançou um balé, aliás, faziam vários balés para ele, né? Ele tinha um maestro só para compor as músicas dos balés que ele dançava.
Nessa época do rei Luís XIV, só homens dançavam, né? O papel feminino, ele chamava de, né? Como é que chama? Transmorfo, né? Que eles chamavam. E o balé era masculino, era totalmente masculino. Agora, falando sobre o preconceito em relação aos homens, é terrível. É terrível e desnecessário, mas ele acontece com muita frequência. Mas há também de se mudar a cabeça das pessoas e vai lá de novo a educação, a cultura, para mostrar para as pessoas que não é assim, né? Hoje, o meu marido Carlos, ele começou a fazer balé agora, depois dos 40 anos, fazendo a sua primeira aula de balé, né? E eu acho isso maravilhoso. E, na verdade, Sônia, essa visão que uma sociedade hoje implanta, com falta de visão entre a diversidade, o respeito pela diversidade. Uma das coisas que tem aqui no Músicos do Futuro, que para mim era essencial, Sônia, e tem pessoas que hoje reconhecem isso, é a diversidade, o colorido de pessoas que eu tenho no Músicos do Futuro, o colorido de religiões que eu tenho aqui dentro, porque ninguém tem o direito de dizer que o que eu faço é certo, aquilo que ele faz é errado, e aí hoje até se coloca, né, o termo empatia, né, e eu sempre falo, tira isso aí que isso aí já virou modismo, na verdade a palavra chama-se amor. Amor e respeito pelo próximo. Sônia, aqui também o Adriano, ele coloca aqui que é a mesma coisa, como você enxerga esse preconceito, você já praticamente já disse agora. O Joselito, nosso querido Joselito, ator, fantástico, Joselito, com todo o nosso respeito. O Joselito, ele disse, Sônia, ele quando temos... magnificamente. O Joselito é fantástico. Joselito, Ney, a Tânia Rocha, se eu for ficar citando aqui, eu posso esquecer de nomes, mas tanta gente talentosa, né, na nossa cidade, grandes. A Bia, que também estudou teatro lá no CEPIM, né? Então, Sônia, aqui ele disse, então, Sônia, quando iremos remontar o Balé Copélia? Foi um prazer dar vida ao doutor Copélios. O Joselito fez... eu montei o Balé Copélia completo, né? Então tem uma parte teatral muito importante, o protagonista da peça é o Dr. Copélios, que o Joselito atuou brilhantemente, fez um dos melhores Dr. Copélios que eu já vi. E infelizmente nós só, até por falta de oportunidade, nós só apresentamos uma vez. E o Joselito ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Mas nós teremos mais oportunidades, sim. Nós, passando essa pandemia, que Deus nos ajude, a gente vai remontar esse balé, sim, Joselito. E tenha certeza que você vai ser o nosso Dr. Copélios. Eu tive uma grande frustração com o Copélia aqui, que nós fomos fazer o Copélia com orquestra, mas tivemos problemas diversos, com som, atraso para montagem, passagem de som, na partitura. Menina, foi algo que eu acho que eu poderia ter ajudado muito mais as bailarinas, bailarinos, porque, na verdade, Sônia, para se levantar um espetáculo como esse, e eu falo sempre isso, às vezes as pessoas nos veem como uma pessoa egocêntrica. Não, nós somos profissionais. Não adianta você pegar uma pessoa para fazer a sonorização de uma orquestra que ela cuida de som, de comunidade. É um som refinado, eu tenho que passar som. Antes de começar o espetáculo, 3 horas antes, eu tenho que passar o som. Eu tenho que ouvir o solo do oboé, eu preciso ouvir o solo da flauta, eu preciso ouvir o tímpano que vai abrir o solo. E quando você cria isso, por isso que é muito complicado, quando a gente faz... Você me chamou várias vezes para fazer esses espetáculos com você, e quem sabe um dia nós possamos fazer, se Deus quiser. É um trabalho que ele demora um tempo para encaixar, porque tem uma outra preocupação. Porque quando você tem o beat do andamento, principalmente para estudante, você impõe um andamento que você ouve no CD, e você estabelece um andamento que está na partitura, e automaticamente, quando um aluno não está preparado, ele fala, opa, o que está acontecendo? A música não é essa. Fala, não, querido, é essa. O andamento que você fez é errado.
Ou então, o músico, quando ele também começa a tocar o que ele ouve por aí, e às vezes fala, não, essa música não tem nada a ver. Não, mas eu ouvi assim, você ouviu porque tocaram errado. Mas na Não, partitura no não está balé, assim. quando o aluno. Ó, é assim, Edson. No balé, quando o aluno está bem ensaiado, não importa o andamento da música. Ele tem um ouvido, uma percepção musical, que ele pode titubear no começo, mas dali a pouco ele entra no ritmo. Claro que é muito importante essa coadunação dos ensaios da orquestra junto com o balé. Mas já aconteceu, por exemplo, eu ir em um festival e aconteceu que a orquestra tocou no outro andamento. A bailarina se adaptou, foi lá e fez lindamente. Entendeu? Então falta realmente, não é uma culpa de ninguém, né? Eu acho que quando tem que fazer um espetáculo, tem que fazer com primor, né? Tem um Primor amadurecimento, né? é amadurecimento. Amadurecimento de todos. Olha, aqui o Não dá para Hernandes, você fazer um espetáculo tocar uma vez só, é impossível, né? o Hernandes, ele está dizendo assim, ó, qual foi um momento que te marcou nessa trajetória? Olha que lindo, hein? Hernandes, um abraço. O Celso está sempre nas lives. Deus te abençoe. Olha, eu tenho histórias maravilhosas para contar, mas eu tenho uma especial. Por exemplo, eu levei para Miami uma aluna de 9 anos chamada Ana Bárbara, uma menina que era assim, era um fenômeno. E quando chegou lá em Orlando, Miami não, em Orlando, quando nós chegamos lá em Orlando, ela entrou para a sala de aula, eu não sabia falar inglês, eu falo francês, mas não falo inglês, eu fiquei bem quietinha, esperando a hora que iam chamar ela. Mas não chamaram ela, me chamaram na sala. Alguém foi lá, se pronunciou comigo, eu subi na sala. E quando eu subi, eu fui ovacionada, porque perguntaram quem era a professora daquela menina tão primorosa, né? A Ana Bárbara de Mello. E quando me aplaudiram lá em Orlando, dentro de uma sala de aula, com mais de 200 pessoas, eu fiquei muito, muito emocionada. Que lindo, Foram, Sônia, que assim, lindo. Que lindo. né? Rosângela Coelho, oi, Rô. Até que idade um bailarino atua, ou a bailarina? Então, como um balé completo tem muitos papéis, tem o solista, tem o demi-solista, tem o corpo de baile, tem a parte teatral, como é o caso do Joselito, né, que atuou na parte teatral. Então, isso é muito relativo, né? Uma primeira bailarina, por exemplo, ela atua até mais ou menos uns 45 anos. Depois, ela pega os outros papéis que são específicos para ela. Por exemplo, A Morte do Cisne é um balé maravilhoso que não se dá, por exemplo, com uma bailarina jovem. Tem que ser uma bailarina experiente, uma prima bailarina, que eles chamam, para poder atuar nesse papel. A Morte do Cisne, não o Lago do Cisne. A Morte do Cisne é outro, né? A Morte do Cisne. E tem também as bailarinas que fazem o papel das rainhas dos balés, por exemplo, a Bela Adormecida tem a rainha, o Quebra-Nozes também tem os papéis específicos, balé Copélia e muitos outros balés têm balé específicos para várias idades, mas uma bailarina principal, ela dança mais ou menos até 40, ou até mais, porque hoje em dia também as pessoas estão com a saúde assim mais refinada, né? Com alimentação, e nós temos hoje também até a medicina melhorou a nossa qualidade de vida de alguma forma também, então hoje a gente vê bailarinas atuando até mais do que 45 anos. Por exemplo, Alice Alonso, ela dançou cega, hein? Com quase 70 anos no palco. Maravilhosamente dançou Gisele, pode ver isso. Há mais de 70 anos ela estava dançando ainda. Né? Então, muito relativo. Querida Sônia, nós temos aí 5 minutos, foi muito rápido. E olha, Sim. Sônia, o quanto veio de perguntas, eu fiquei muito feliz com essa quantidade de pessoas mandando perguntas, eu não tinha dúvidas que seria um sucesso, que tão logo, quem sabe, possamos falar de outras lives, você colocar outro tema, mas eu fico muito grato e eu quero mais uma vez não te enaltecer, porque eu sei que você não precisa disso. Na verdade, você precisa de respeito. Você é uma profissional
de alto padrão, que você, com essa sua dificuldade, mesmo que você colocou, que logo quando começou, você foi aguerrida, você buscou, você determinou, e você sabia o que você queria, e Deus estava te usando, como vem me usando, para impactar na vida de tantas pessoas quanto você já impactou. Então, eu quero que você saiba, do fundo do meu coração, como eu sempre lhe falei, eu tenho um carinho muito grande por você. Todas as vezes que eu encontro, eu sempre coloco e me expresso dessa forma. Isso aqui não é máscara, é verdadeiro. Então, você me conhece aí, né, 20 anos praticamente, de 98, né? Meu Deus, 98. Os Então, nós cabelos temos aí eram 22 pretos. anos. Então, eu estou falando isso do coração. Eu quero que todos vocês que não a conheçam, curtam lá a Sônia Balé. Ela tem a escola dela, queria que você falasse sobre a sua escola, né? Então, olha, eu tenho aqui, eu não sei se é isso, que eu tinha pego, que era Sônia, Sônia Underline Balé, não é isso? Sim. Pode falar um pouco. Hoje, eu e o meu marido, nós temos uma escola que é o Centro de Artes SC, aqui em São Lourenço da Serra, quer dizer, acabei indo longe do Taboão da Serra. A minha história, eu fui precursora da dança aí no Taboão da Serra, formei muita gente, mas hoje eu estou em São Lourenço da Serra, continuo atuando no Taboão da Serra com o meu festival que chama Taboão Fest Dance, que é um sucesso. Nós já estamos na 18ª edição, já agregamos aí no nosso festival mais de 5.000 pessoas, e hoje eu estou aqui junto com o Carlos. A gente tem uma escola que é o Centro de Artes SC, aqui em São Lourenço da Serra. Estou ensinando aqui, uma cidade pequena, mas com muito potencial artístico, grandes bailarinas. Em breve vocês estarão vendo. Agora, durante a pandemia, eu estou dando aula de 2 em 2 alunas, né, com máscara, né? Se riscar um fósforo aqui, pega fogo todo mundo, de tanto álcool, né? Nossa, mãe. Mas a gente está trabalhando aqui e eu estou montando em dezembro, se Deus quiser, já estou pensando no espetáculo que vai ser a Bela Adormecida. E quem sabe você possa aí tocar uma Tchaikovsky, né? Opa! Tocar algumas peças aí do... Esse era monstro, seria viu? maravilhoso. Esse Que seria Tchaikovsky era um maravilhoso. monstro. O que Tchaikovsky compondo era um monstro. Ele tinha uma sensibilidade. Tchaikovsky encontrou um francês oriundo lá da pós-Revolução Francesa, Marius Petipa, e com ele montou os maiores balés. Lago dos Cisnes, que na sua estreia foi um fracasso, mas hoje é considerado uma obra-prima, né? Dom Quixote, A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes, A Filha do Faraó, e muitas peças incríveis, maravilhosas. E se Deus quiser, vamos montar tudo. Meu bem, fique na paz. E eu quero dizer para você o seguinte: essa nossa live, ela está agora, o Instagram dá essa possibilidade de estar salvo, né, no IGTV, IGTV, né? Então vai estar salvo as pessoas que quiserem assistir, que não assistiram. E eu quero dizer a todos vocês, antes de encerrar, muito obrigado. Obrigado, Sônia, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um final de semana lindo, maravilhoso. E nós estamos com uma campanha muito importante, Sônia. E eu sempre falo que a associação, ela sempre vende apenas sonho. A gente não trabalha com nada, a gente não vende nada. E nós precisamos sempre de ajudas, ainda mais agora os alunos fazendo tudo aula online. E a gente tem muita dificuldade com os aluguéis. Então nós estamos com uma campanha chamada Vaquinha Online. Você que puder nos ajudar, seja qual for o valor da doação, eu agradeço do fundo do meu coração. Então, a todos vocês, Sônia, mais uma vez, 1 minuto, estamos encerrando. Muito obrigado, estou à sua disposição e que você seja feliz e obrigado pelo legado que você deixou na história de Taboão da Serra. Você marcou história e ninguém vai apagar isso, como eu também marquei e ninguém vai apagar. Um grande beijo a todos vocês, fiquem na paz de Deus e que sejamos felizes. Um beijo. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.